O Evangelho segundo João é um dos primeiros registros da vida de Jesus, e no final do livro, descobrimos que vem de um dos seguidores mais próximos de Jesus, chamado o discípulo a quem Jesus amava. Ele aparece muitas vezes na história e há debate se ele é João, filho de Zebedeu, um dos 12, ou outro João que viveu em Jerusalém e era conhecido na igreja posterior como João, o Velho. Quem quer que seja John, o livro incorpora o relato de sua testemunha ocular e é habilmente projetado com um propósito claro, que ele explica no final. João diz: estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. John acredita que o Jesus sobre o qual você leu neste livro está vivo e real e que ele pode mudar sua vida para sempre. O design do livro é muito bom. A primeira metade começa com um poema introdutório e um conto, que é seguido por uma série de histórias sobre Jesus realizando sinais e prodígios que provocam crescente oposição. E tudo culmina em seu maior sinal, a ressurreição de Lázaro, que gera a maior polêmica quando os líderes de Israel decidem matar Jesus. E assim começa a segunda metade do livro. Esses capítulos enfocam a última noite e as últimas palavras de Jesus a seus discípulos, que são seguidas por sua prisão, julgamento, morte e ressurreição. O livro termina com um epílogo, mas neste vídeo vamos nos concentrar apenas na primeira metade. O livro abre com uma introdução em duas partes. O primeiro poema começa: no princípio era o Verbo, uma referência indireta a Gênesis 1, quando Deus criou tudo com sua palavra. As palavras de uma pessoa são diferentes daquela pessoa, mas também são a personificação da mente e da vontade dessa pessoa. E João diz que o Verbo de Deus estava com Deus, tão diferente, porém o Verbo era Deus, tão divino. E ao ponderarmos esta afirmação, mais adiante no poema, ouvimos que este Verbo divino tornou-se homem em Jesus. João então passa a extrair das histórias do Êxodo que Jesus era o tabernáculo de Deus em nosso meio. A gloriosa presença divina que se sentou sobre a arca da aliança tornou-se homem em Jesus, o que nos leva à sua declaração final de que o único Deus verdadeiro de Israel consiste em Deus Pai e no Filho, que se tornou homem para se revelar a nós. Ao considerarmos essas declarações transformadoras, começamos a ouvir uma história sobre como João Batista conheceu Jesus e depois levou outras pessoas a encontrá-lo e a se tornarem seus discípulos. E uma a uma, conforme as pessoas encontram Jesus, elas expressam seus pensamentos sobre quem ele é. Neste capítulo, Jesus recebe 7 títulos. Esses títulos nos preparam para o amor de João pelo número 7 no desenho do livro, mas juntos também anunciam que esse Jesus de Nazaré, totalmente humano, é o Rei Messiânico, é o Mestre de Israel e o Filho de Deus, que morrerá pelos pecados do mundo. Esta é uma grande declaração a ser feita para alguém, e John agora continuará a apoiá-la por meio das histórias dos capítulos 2 a 12. Todos eles têm o mesmo padrão básico. Jesus realiza um sinal ou faz uma declaração sobre si mesmo e isso será seguido por mal-entendidos ou oposição. Assim, no final de cada história, as pessoas são forçadas a fazer uma escolha sobre quem acham que Jesus é. A primeira parte mostra Jesus confrontando 4 instituições judaicas clássicas, e em cada caso Jesus mostra que ele é a realidade que a instituição representa. Então, Jesus está em um casamento. E o vinho acaba e Jesus transforma vários jarros gigantes de água, cerca de 450 litros no total, no melhor vinho já feito. E o maitre diz ao noivo: você guardou o melhor vinho para o final, o que é verdade. Mas João também chama esse milagre de primeiro sinal de Jesus, em outras palavras, é um símbolo que revela algo sobre Jesus. Assim como disse Isaías, que o reino messiânico seria como esta grande festa com muito bom vinho, da mesma forma, este sinal messiânico revela o reino de Jesus. Então Jesus vai ao templo de Jerusalém, o lugar onde o céu e a terra deveriam se encontrar e Deus se encontraria com seu povo. E Jesus exerce sua autoridade sobre ele, expulsando todos os cambistas, proibindo as ofertas de sacrifícios, e quando ameaçado pelos líderes do templo, ele diz: destruam este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Jesus está anunciando que sua futura morte sacrificial é onde o céu e a terra realmente se encontrarão. Seu corpo que deveria ser morto é a realidade, representada pela construção do templo. Então Jesus tem essa conversa a noite toda com um rabino chamado Nicodemos, que pensa que Jesus é igual a ele, outro rabino e professor. Mas Jesus diz que Israel precisa de mais do que um bom professor com novas informações.
Israel precisa de um novo coração e vida, ou em suas palavras, ninguém pode experimentar o reino de Deus sem nascer de novo. Jesus acredita que as pessoas estão presas em uma teia de egoísmo e pecado, que leva à morte. Mas ele também sabe que Deus ama este mundo, então veio para oferecer às pessoas um renascimento, uma nova oportunidade de vida. A partir daqui, Jesus viaja para o norte e para em um poço sagrado, onde conversa com a mulher samaritana, não judia. E começam a falar da água, que Jesus transforma em metáfora de si mesmo. Ele diz que veio trazer água viva, que pode se transformar em fonte de vida eterna. Em João, esse termo se refere a uma nova qualidade de vida, repleta do amor eterno de Deus, que pode começar agora e durar no futuro. Depois disso, John criou outra coleção de histórias que aconteceram durante os 4 dias sagrados, ou feriados judaicos. E novamente Jesus usa parábolas relacionadas a festivais para fazer declarações sobre si mesmo. Assim, Jesus primeiro cura um paralítico no sábado, o que gera um debate com os líderes judeus sobre o trabalho no sábado. E Jesus diz que é seu Pai quem trabalha e ele mesmo também. E eles entendem o que ele quis dizer, que ele estava chamando Deus de seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, eles querem matá-lo. A próxima história ocorre durante a Páscoa, a festa, que reconta a história do êxodo com a alimentação simbólica do cordeiro, pão e vinho, e Jesus milagrosamente fornece comida para uma multidão de milhares, o que faz com que o povo peça mais pão, e então Jesus declara que ele é pão verdadeiro e que, se o comerem, descobrirão a vida eterna. Isso ofende muitas pessoas, que param de segui-lo. Depois disso, é uma coleção de histórias, ocorrendo em Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos, recontando a história das andanças de Israel no deserto. Enquanto Deus os guiava com uma nuvem e uma coluna de fogo no deserto, Jesus está no templo tribunal e grita: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." E depois ele diz: "Eu sou a luz do mundo." Ele proclama ser a presença iluminadora de Deus e o presente salvador de Deus para seu povo. E algumas pessoas acreditam e o seguem, mas outras ficam ofendidas e outras tentam matá-lo por causa dessas afirmações elevadas. A última história da história do feriado é durante o Hanukkah, que significa rededicação. É sobre como Judas Macabeu limpou o templo dos ídolos e o tornou sagrado novamente. E Jesus entra no espaço do templo e diz que é a pessoa que Deus separou como santa e que é o verdadeiro templo onde habita a presença de Deus. E ele também diz: "Eu e o Pai somos um." Isso irrita tanto os líderes de Jerusalém que eles tramam um plano para matar Jesus. Então, ele se aposenta da cidade. Todos esses conflitos culminam em um sinal final de um milagre. Jesus soube que seu amigo Lázaro estava doente, mas sua família morava perto de Jerusalém, o que já era uma armadilha mortal para Jesus. Jesus poderia ter ficado longe e salvo sua vida, mas ele ama Lázaro. Assim que ouve que Lázaro está morto, ele vai ressuscitá-lo dentre os mortos e o chama da sepultura para a vida, sabendo que isso lhe custaria a própria vida. E a notícia deste magnífico signo naturalmente se espalha rapidamente. E assim como Jesus sabia que isso aconteceria, os líderes de Jerusalém ouviram e começaram a conspirar para matá-lo. Então ele entra em Jerusalém montado em um jumento como o rei de Israel, que foi rejeitado por seus líderes. Assim, a primeira metade de João chega ao fim com esta história sobre Jesus dando sua vida como um ato de amor por seu amigo. E isso, claro, também é um sinal que nos leva à cruz, que exploraremos mais adiante no próximo vídeo. Mas por enquanto esta é a primeira metade do Evangelho segundo João. Espero que você tenha gostado da primeira parte do vídeo Evangelho segundo João do nosso canal Luz e Inspiração, e que as mensagens compartilhadas possam trazer luz e inspiração para o seu dia a dia. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e compartilhar com seus amigos. Para ver a segunda parte do vídeo Evangelho segundo João, agradecemos por fazer parte da nossa comunidade. E até o próximo vídeo.